Oi, gente, eu estou de volta hoje na sessão da ampulheta do livro e com uma novidade para vocês. Gente, começando as aulas essa semana e a sessão da ampulheta do livro agora vai ficar só aos domingos, tá certo? Eu estava postando geralmente quinta e sexta, mas com as aulas vai ser impossível. Então eu prometo a vocês que vai ficar sempre todo domingo. E como domingo, por conta da internet, não consegui postar, teremos hoje a sessão da ampulheta do livro. Eu vou contar uma história muito especial para vocês, que foi contada por um dos maiores neurocirurgiões pediátricos do mundo, Dr. Ben Carson. Se vocês tiverem assistido aquele filme Mãos Talentosas, que fala sobre a vida dele, vocês devem lembrar da história desse neurocirurgião. E ele escreveu um livro, não foi esse daqui, na verdade ele está emprestado, é um livro chamado de Sonhe Alto, mas como a história que eu vou contar hoje está lá naquele livro, na verdade está inteiro no Sonhe Alto, e um pedacinho só, digamos assim, da história se encontra aqui nesse livro do Risco Calculado, também do Dr. Ben Carson. Então, como está emprestado o meu livro Sonhe Alto, eu vou mostrar esse livro que também tem um pedaço da história. Gente, Dr. Ben Carson, ele recebeu uma criança de 4 anos de idade, que foi levada pelos seus pais. E eles começaram a contar para o Dr. Ben Carson que Christophe, ele começou a apresentar digamos assim, uns comportamentos estranhos. Ele cambaleava, ele não conseguia se mexer as pernas, ele não conseguia, ele espumava pela boca, ele tinha visão dupla. E aí o que foi que eles fizeram? Levaram para vários médicos, alguns neurocirurgiões, e todos disseram que Christophe tinha um tumor maligno no tronco encefálico e que não tinha jeito. Mas aí a família, os pais de Christophe, disseram não, vamos levar para o Dr. Ben Carson, que é considerado um dos maiores neurocirurgiões pediátricos do mundo. Quando o Dr. Ben Carson recebeu Christophe, ele não conseguia andar e ele estava assim, ele tinha dificuldade, já estava com dificuldade respiratória, estava prostrado numa cama. E ele disse que teve tanta pena daquela criança, fez todos os exames e confirmou. Ele tinha um tumor maligno no tronco encefálico. E aí ele disse aos pais que não tinha o que fazer com Christophe, que na verdade ele deviam levar Christophe para casa, deixar ele morrer em casa, confortável, para ele não ficar dentro de um hospital. A experiência do Dr. Ben Carson, ele conta no livro Sonhe Alto, que eu me lembro que ele dizia assim, que já tinha passado por essa experiência. Inclusive, ele pegou uma criança em que ele fez a remoção do tumor ao redor do tronco encefálico, depois o tumor voltou a crescer e a criança morreu. Então ele já estava acostumado com esse tipo de situação e tentou convencer os pais a não fazer nenhum tipo de procedimento. Deixa eu mostrar mais ou menos para vocês, eu não vou esmiuçar aqui neuroanatomia, tá, gente? Mas tem muita gente que não é da área de saúde e não entende mais ou menos o que acontece. Isso aqui é que a gente chama de cérebro, né? Aqui é o telencéfalo e o diencéfalo. Eu não vou explicar com minúcias, mas é isso aqui mesmo, o cérebro da gente. Ele, para se comunicar com a medula e mandar todo o comando para o nosso corpo através dos nervos, a gente tem aqui um tronco. E esse tronco, ele faz essa ponte. Ele se liga do diencéfalo e a medula. E o que é que tem de tão importante nesse tronco? Como ele recebe vários nervos, como ele também todos os comandos ele manda para os nervos. Então aqui você tem outras distribuições, eu também não vou esmiuçar as outras divisões do tronco, né, que aqui é mesencéfalo, bulbo e ponte. E o que é que tem de tão importante nessa ponte? Ele, na verdade, ele é um gerenciador. Então, aqui ele cuida do nosso trato respiratório, trato cardíaco. Então, você imagine, quando o Christophe começou a cambalear, espumar pela boca, visão dupla, ele começou, digamos, a ter dificuldade respiratória, o tumor, na verdade, ele estava comprimindo o tronco e prejudicando todas as funções do corpo de Christophe. Foi exatamente isso que aconteceu. Só que os pais começaram a insistir que Deus tinha enviado
eles diziam assim, não, mas foi Deus quem nos enviou aqui, eu tenho certeza que o Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho. Ele disse que teve tanta pena, porque na época ele disse que tinha um filho da mesma idade, o filho dele tinha 4 anos de idade. Ele disse, já sei, vou fazer uma cirurgia e vou remover uma parte desse tumor para provar aos pais que realmente o Christopher não tem condições de passar por uma neurocirurgia. E aí ele afastou o cerebelo e ele disse que não conseguiu ver o tronco cerebral. Ele disse, ele conta no livro, eu lembro que ele disse que tinha tanta massa maligna ao redor do tronco cerebral, que ele disse que não conseguia enxergar o tronco. Ele retirou uma amostra dessa massa e o patologista confirmou astrocitoma de alta malignidade. E aí o Dr. Ben Carson disse, pronto, agora eu vou convencer os pais. Quando ele chega para os pais, ele diz o seguinte, olha, realmente é o filho de vocês, eu retirei uma amostra da massa maligna, ele explicou, né, com todos os detalhes, ele fez todo aquele protocolo Spikes que a gente já conhece, tentando amenizar a situação, explicando que se ele tentasse chegar ao tronco, ele poderia, na verdade, como ele diz, lesionar outras fibras do tronco e fazer com que Christopher tivesse os últimos dias dele muito desumano, entendeu? Então ele ia prejudicar outras funções. Ele disse, não deixe Christopher ir para casa e falecer como ele está, porque aí ele não ficaria tão prostrado em cima de uma cama. E os pais não se convenceram, mesmo com esse diagnóstico. E aí o Dr. Ben Carson disse que não ia fazer de jeito nenhum a neurocirurgia, a não ser que recebesse um sinal de que realmente era Deus que estava falando com aqueles pais. E pasmem, depois desse episódio, Christopher começou a enxergar normalmente e apresentou melhora na deambulação. E aí ele disse que achou que fosse um sinal de Deus. Aí ele disse, não, sabe de uma coisa, vou fazer a cirurgia. E aí, quando ele tinha muito medo, que na verdade o Christopher, ele tinha chances de morrer até durante o procedimento neurocirúrgico. E aí ele disse que quando abriu, gente, ele disse que o tumor estava comprimindo o tronco. Ele disse que ele começou a se abrir como pétalas. O tronco, o tumor começou a se abrir como pétalas. Ele disse que ficou sem acreditar no que estava acontecendo. Ele disse, não acredito. Ele pegou a pinça e foi retirando os pedaços do tumor. Ele disse que fez toda a limpeza. Ele disse que à medida que ia retirando, começou a ver o tronco. E ele disse que percebeu que o tronco, ele na verdade estava intacto. Ele simplesmente só estava comprimido pelo tumor. E é o que foi que aconteceu. Ele disse que percebeu que ele começou a voltar a tomar o espaço dele normal. E depois desse procedimento, ele conta no livro que alguns dias depois, ele estava na porta do hospital e aquela criança de 4 anos, que jamais sairia do centro cirúrgico, ele disse que viu ele saindo, andando do hospital e entrando no carro. E ele disse que aquela imagem, ele disse que nunca vai esquecer na vida dele. O neuro-oncologista que acompanhou todo esse caso se aproximou na hora do Dr. Ben Carson e disse, Dr. Ben, eu nunca acreditei em Deus, ele era ateu. Eu nunca acreditei em Deus. Mas o caso de Christopher me comoveu tanto que eu estou começando a acreditar na existência de Deus. E o Dr. Ben Carson já acreditava em Deus e contou para ele que, na verdade, a partir daquele momento, ele jamais iria fazer nada sem pedir a direção de Deus. Ele disse que, daquele dia em diante, ele seria muito mais dependente do agir de Deus. Ele disse que, desde o caso de Christopher, ele nunca mais foi o mesmo. E ele disse que tinha certeza que, se permitisse que Deus invadisse mais as decisões da vida dele, ele poderia solucionar muito mais casos na vida das pessoas. E ele termina essa história dizendo assim,
Deus ainda está em atividade. Pense nisso.